tarde, vamos começar. É com muito prazer que a FAUBAI propõe mais um webinário da série Conexão, na lógica de manter a comunidade unida para discutir de temáticas relativas à internacionalização do ensino superior e à vida da Associação FAUBAI em geral. Hoje nós vamos tratar do lançamento da mais recente iniciativa da FAUBAI, o programa FARA, de oferta de formações de nível de pós-graduação a alunos da Nigéria ou dos países da região da Nigéria. Esses alunos viriam com bolsas da Tertiary Education Trust Fund, a TED Fund, que é uma agência de fomento da Nigéria. Nós já tivemos experiências pilotos no Brasil e certamente muitos de vocês já participaram nessas experiências pilotos. As IES membros da FAUBAI vão poder manifestar sua adesão ao programa por meio de um formulário que vamos também apresentar hoje. Para nos apresentar o programa e o formulário, nós temos hoje presentes o Márcio Barbosa, doutor em literatura comparada pela UFMG, professor titular de língua e literatura francesa da UFRN, secretário de Relações Internacionais da Federal do Rio Grande do Norte e, obviamente, presidente da FAUBAI. Márcio, boa noite. Nós temos também o Vladimir Oliveira de Iorio, da Federal de Viçosa, doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 2001, com período de visita na University of Copenhagen. Ele é atualmente o professor titular na Federal de Viçosa, onde ocupa também o cargo de diretor de Relações Internacionais desde 2011. O Vladimir é o principal administrador da intensa cooperação que se desenvolveu entre o UFV e o FARA desde 2019. Nós contamos também com o Guilherme Nogueira, da Unesp, doutor em reprodução animal pela USP, professor adjunto de fisiologia animal da FMVA da Unesp. Ele ocupa o cargo de assessor associado para assuntos internacionais no escritório internacional da Unesp, a AREX. Por fim, nós vamos também contar com a presença do José Celso, também da Unesp, o assessor-chefe da AREX, que todo mundo conhece como ex-presidente da FAUBAI e atual vice-presidente. O Celso está em trânsito agora, então ele vai se juntar a nós logo ele chegar. Meu nome é Nicolas Maillard, eu sou da URGS e eu vou moderar esse webinar. De imediato, então, vamos começar com a fala do presidente da FAUBAI, o professor Márcio Barbosa, para nos introduzir a iniciativa FARA. Márcio. Boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinário. A FAUBAI se orgulha muito de continuar com essa prática que nasceu durante um momento difícil, o momento mais difícil da pandemia, que infelizmente ainda não acabou, mas que tem sido uma prática útil para nos manter coesos em nossas ideias, em nossos propósitos pela internacionalização. Nós retomamos agora, após um período de recesso, depois da realização da nossa conferência, estamos retomando o FAUBAI Connection e aproveitando para fazer esse lançamento de uma coisa que é bastante nova, uma ação inédita para a FAUBAI, e eu queria apenas contextualizar. A gente não pode falar desse acordo feito com a Nigéria, principalmente, mas que é um acordo que pode se estender a outros países através do FARA, esse Forum for Agricultural Research in Africa, né? E que na Nigéria é financiado pelo TED Fund, como o Nicolas mencionou, mas eu não posso falar disso sem dizer a vocês de onde vem essa iniciativa e sem agradecer o nosso colega Vladimir de Iorio, da Universidade Federal de Viçosa, que foi quem teve o primeiro contato com os colegas nigerianos e quem trouxe essa iniciativa para a Universidade de Viçosa, e uma iniciativa que foi se ampliando, foi saindo da própria Universidade de Viçosa devido ao volume, né, à procura da Nigéria, a confiança que eles têm depositado na educação brasileira, e a ampliação chegou a um nível tal que o Vladimir nos procurou na FAUBAI para propor que a FAUBAI conduzisse essa cooperação. E nós aceitamos, apesar de ser uma coisa que nunca tínhamos feito antes, aceitamos de peito aberto e comprando todas as dificuldades que, por certeza, vão acontecer, mas apostando muito na possibilidade que a gente tem com esse programa de implantar uma ação real de cooperação Sul-Sul e que poderá ter muitos bons resultados.
né? E muitos, que eu digo, muitos e muito bons. Então, fica esse agradecimento à Universidade Federal de Viçosa. A FAUBAI tem procurado se organizar para lançar esse programa que já nasce bastante grande, né? A pretensão da Nigéria já está anunciado que eles vão dar 500 bolsas e não vão permanecer apenas no domínio da agricultura, das ciências agrárias, como foi a primeira experiência, sobre a qual Vladimir e Guilherme poderão falar mais tarde. Isso já está aberto para todas as áreas, né? Quem já leu o formulário que nós lançamos há algumas semanas já tem ciência disso, né? Os programas de todas as áreas podem oferecer vagas e a escolha vai ficar por conta desses alunos nigerianos, que não são quaisquer alunos, são profissionais já atuando na educação no país deles e que vêm se especializar nas instituições brasileiras, o que é um motivo de bastante orgulho para todos nós. Então, a FAUBAI se orgulha principalmente do fato de estar atuando diretamente nessa cooperação Sul-Sul com um país africano, muito especialmente, e podendo colaborar com a qualidade do nosso ensino, das nossas instituições associadas, para qualificar esses profissionais que vêm da Nigéria, especialmente, e mais tarde poderão vir de outros países africanos. Então, eu agradeço muito aos colegas que estão trabalhando conosco na FAUBAI, né, tanto Vladimir quanto Guilherme Nogueira, que já participa na Unesp dessa primeira iniciativa lançada pelo Vladimir, e ao José Celso, que também está atuando diretamente nesse projeto, que é um projeto, em princípio, apenas para as universidades associadas da FAUBAI. Sei que temos nesse webinário a inscrição de vários colegas de universidades e de instituições que não são membros da FAUBAI. Sejam muito bem-vindos, né? Espero que ajudem-nos a divulgar esse programa e espero também que, como outras ações da FAUBAI, no futuro a gente possa ter um desmembramento dessa ação e outras que possam também incluir instituições não membros da FAUBAI, né? Algumas das nossas iniciativas têm tido esse desdobramento, que eu acho bastante interessante, porque o primeiro objetivo da FAUBAI, claro, é consolidar, ou solidarizar as instituições membros e colaborar para que elas tenham uma internacionalização mais efetiva e mais eficaz. Mas é claro que a FAUBAI quer colaborar com a educação brasileira em geral. Então, e por isso a gente está sempre de portas abertas também para as instituições que não são membros. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que este webinário seja útil para todos nós. Obrigado. Obrigado, Márcio. Vamos continuar então com o professor Vladimir Di Iorio, da Federal de Viçosa, que vai nos trazer o histórico do programa e dos seus riquíssimos contatos com a Nigéria. Vladimir? Obrigado, Nicolau. Obrigado, Márcio, pelas gentis palavras. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu mudei de microfone aqui. Perfeito, obrigado, então. Eu vou compartilhar rapidamente uma tela aqui para poder usar como slides. Um momentinho só. Eu agradeço se vocês poderem me informar se vocês estão conseguindo. Eu não consigo ver tudo certo. A tela de vocês. Estão conseguindo ver a tela, então? Com os slides, tá? Moveu o slide agora. Obrigado, então. Tá. Pessoal, eu vou falar rapidamente, então, sobre o histórico dessa cooperação. E, na sequência, eu vou deixar os colegas lá, o Guilherme falar da experiência específica lá na Unesp, dar um caso específico sobre a atuação dessa cooperação, e o Zé Celso deve falar especialmente com relação à atuação da FAUBAI nesse sentido, que como a FAUBAI vai gerenciar isso daqui para frente, especialmente com o formulário que foi enviado para as instituições brasileiras. Então, essa cooperação começou em 2019, com um acordo que a UFV, a Universidade Federal de Viçosa, fez com o FARA. O Márcio já citou, que é o Forum for Agricultural Research in Africa, é uma organização pan-africana, que é sede em Gana, e o objetivo inicial era oferecer treinamento para os africanos na área agroalimentar. Tá? Então, seria, o princípio, o escopo inicial era para envolver vários países da África, não necessariamente um específico, nem só Gana, vários países, à medida que a gente fosse desenvolvendo as ações. Em 2020, o FARA conseguiu a entrada do TET Fund, que já foi mencionado também, ambos
aí tanto pelo Nicolás quanto pelo Márcio, que é uma organização, um fundo financiador da Nigéria, que esse fundo começou, então, a financiar as bolsas para mestrandos, para poder participar dentro dessa cooperação. O TET Fund, é diferente da CAPES e NPq, como nossos fundos de financiadores, ele só financia o ensino terciário na Nigéria. Então, o que ele financia lá são o treinamento dos staff e professores de institutos de ensino superior na Nigéria. Então, esse é o público do TET Fund que começou, então, a receber as bolsas para poder participar da cooperação com a UFV em 2020. Então, naquela época, nós tivemos, então, cerca de 90 candidatos a mestrados, e nós, na UFV, selecionamos 55 desses candidatos para poder fazer mestrado na UFV. E foi envolvido 20 programas, depois mais 21 programas. Naquela época, vocês já devem lembrar, obviamente, ninguém esquece disso, que nós estávamos no meio da pandemia, e como não poderiam iniciar as aulas de mestrado aqui em 2020, nós começamos em novembro de 2020 com as aulas online. Como todo mundo estava fazendo, nós fizemos aula online para os mestrados, esses mestrandos nigerianos que estavam se iniciando nesse programa da pós-graduação. O que aconteceu naquele momento lá é que a UFV não foi capaz de atender toda a demanda que tinha da Nigéria. Então, naquele momento, ficaram mais de 100 bolsistas ainda com recursos do TET Fund que não tiveram admissão na UFV. Nós não fomos capazes de oferecer vagas para tantos deles de uma vez só. Naquele momento, então, a partir de 2021, nós começamos nós sugerimos para o FARO TET Fund que outras instituições brasileiras pudessem participar desse programa, e nós participamos do comitê gestor junto com o FARO TET Fund, e eles aceitaram nossa sugestão. Então, outras instituições brasileiras começaram também a oferecer vagas. Aqui tem uma lista: Goiás, Ouro Preto, Itajubá, Unesp, UFLA, e bem recente agora, nesse ano, entrou também a Universidade de Santa Maria. Então, aqui com o número de estudantes, mais ou menos 30 estudantes que foram aceitos por essas universidades. Nem todos continuaram o programa até hoje, tá? Que foi em 2021. A UFV também aceitou mais uns 13, mais ou menos, então ficou mais ou menos de aceite, mais ou menos 60 e poucos da UFV e 30 para o resto das outras universidades que também estão participando aqui nessa iniciativa. Então, o que as condições principais para a participação? Oferecer, vou citar o ponto principal com relação a isso: oferecer o treinamento completo para esses estudantes de mestrado em inglês. Você fazer informações para os estudantes em inglês, vai ter que fazer a defesa de tese em inglês, ele tem que poder escrever a tese dele em inglês. Esse tipo de coisa tem sido, assim, mais ou menos comum na maioria das universidades brasileiras. Mas aqui eu destaquei em vermelho o principal desafio com relação a isso. Todos os créditos para os estudantes, todos, eles têm que ser ofertados em inglês. O estudante não pode ficar e tentar aprender português, não dá tempo para o mestrado, nem sequer imagino se fosse para doutorado. Então, eles tinham que oferecer todos os créditos em inglês. Então, na UFV, esses 20 programas, depois 21, toparam esse desafio de ofertar todos os créditos em inglês. Tiveram diversos tipos de solução para isso, tá? Desde juntar muitas disciplinas, oferecer tópicos especiais, pegar seminários que virassem créditos, vários tipos de coisa. E não foram só os programas 6 e 7. Tem programas 4 e 3, classificado 4 e 3 pela CAPES, receberam estudantes da Nigéria também oferecendo o treinamento em inglês. Esse é o principal desafio aqui. Então, o que aconteceu quando for juntar as outras universidades do Brasil, que elas tiveram também que fazer isso. Só que nessa segunda etapa, em 2021, isso foi um pouco facilitado, esse trabalho das outras universidades, porque esses novos parceiros, aqueles 6 parceiros que eu citei aqui no slide anterior, os estudantes que foram admitidos nas universidades puderam também fazer disciplinas que estavam sendo ofertadas online em inglês na UFV. Então, por exemplo, teve casos de estudante nigeriano que foi aceito em mestrado aqui em uma daquelas universidades brasileiras, que fez 2, 3, até 4 disciplinas na UFV que estavam sendo ofertadas online. Foi uma triangulação interessante, depois vinha para o seu programa, tinha que fazer mais, 2 disciplinas. Ficava mais fácil essa participação. Então, esse mecanismo aqui de ofertar disciplinas online em inglês foi muito importante para abrir essa participação. Então, eu tenho aqui, não sei se o pessoal vai compartilhar depois
as apresentações, vou sugerir fazer isso. Aqui tem um link da página da UFV com as ofertas que nós fizemos aqui nos últimos 5 semestres, melhor, 4 semestres. No próximo semestre de 2022, segundo semestre, nós estamos planejando 14 disciplinas. Então, quem se propuser a participar, daqui a pouco o Celso deve falar como que é o mecanismo para poder participar dessa nova iniciativa, pode contar que a UFV vai continuar ofertando disciplinas online em inglês que podem ser aproveitadas por os estudantes que vão entrar lá, se alguém tiver dificuldade de completar todos os créditos em inglês. E como tem sido já quinto período que nós estamos fazendo isso, agora virou uma iniciativa institucional nossa, manter uma oferta consistente online em inglês, mesmo após o término da pandemia. E nós vamos convidar também outras instituições brasileiras a se juntar a isso. Todos que estão participando, cada um pode oferecer algumas disciplinas em inglês que podem ser compartilhadas entre todas elas. Isso é uma boa forma de tentar resolver o problema de quem não conseguiria ofertar todos os créditos de um programa em inglês de uma vez só. Tá? Isso aqui funcionou muito bem nessas 6 universidades, esse compartilhamento. Então, quais foram os benefícios importantes para o programa? Incremento gritante da internacionalização, tá? Com um número maior de estrangeiros, vou mostrar o número aqui na UFV que aconteceu para isso, e o uso da língua inglesa nos nossos programas de pós-graduação. Isso é muito importante forçou nossos programas a ter que usar inglês na comunicação, nas disciplinas, etc. Foi muito importante esse resultado, e vai ser importante para quem participar nesse sentido. É ao mesmo tempo um desafio, mas é um benefício também. Melhoria de índice como para ações solidárias. Porque, como se trata de uma ação com a África, isso é tratado como uma ação solidária, porque nós estamos atendendo populações que têm mais necessidade e têm menos oferta de pós-graduação. Nós, há pouco tempo, há uns 2 meses atrás, fizemos uma reunião com os membros da CAPES, a direção da CAPES, e perguntamos sobre isso, sobre se eles achavam disso e tudo. O programa Print da UFV, ele como todo mundo, teve uma listagem gigante de questionamentos e teve 2 pontos lá que eles colocaram como 5 estrelas, como o destaque, que foi exatamente essa cooperação com a África, por ser uma coisa solidária, e a oferta em disciplinas em inglês, por causa disso. Então, a CAPES destacou isso, e eu sou otimista de que a gente vai voltar a ter recursos para pós-graduação e tudo, daqui a alguns meses a situação política no Brasil pode mudar e tudo, e a CAPES manteve que isso é o importante. Então, os programas de pós-graduação que entrarem nessa iniciativa, eu acho que pode ter esse pensamento positivo de que isso vai ser altamente valorizado quando for avaliado os programas e, obviamente, depois para receber recursos. Nós tivemos também melhoria nos índices para treinamento de professores. Nesse da Nigéria, quase todos que vieram do TED Fund são professores do ensino superior na Nigéria. Então, nós estamos fazendo capacitação de pessoas que vão trabalhar no ensino superior lá na Nigéria. Então, essas 3 coisas são benefícios muito importantes para nós e para eles também. Outra coisa, que um 4º ponto que eu coloquei aqui, como a gente estava ofertando disciplinas online em inglês, aqui no UFV nós decidimos o seguinte: vamos ofertar isso, então, essas disciplinas, vamos anunciar ela no mundo inteiro, essas disciplinas para nossos parceiros, etc. E nós contamos com nossos parceiros na África para uma disseminação gigantesca lá. Então, nós fizemos uma disseminação muito grande, tivemos uma grande mobilidade virtual para essas nossas disciplinas online, então com um grande número de estudantes estrangeiros sendo matriculadas nelas também por causa disso. Temos um grande aumento disso. Nós convidamos as outras instituições a trabalhar conosco nesse sentido também, de ofertar mais disciplinas online em inglês, né, para poder fazer isso também. Tá? Pra vocês terem uma ideia, então, aqui só rapidinho, são os números que aconteceram, que só na pós-graduação da UFV, em 2019, antes da pandemia, nós passamos de 170 matrículas na pós-graduação para 293 em 2021. E vamos aumentar mais ainda agora em 2022, não só por causa dessa admissão dos estrangeiros, dos nigerianos, mas também por causa da oferta online em inglês que nós estamos abrindo para o mundo todo. Nós temos que ser uma boa prática combinar as 2 coisas. Quem participar desse programa com a FAUBAI é convidado também, vai ser convidado por nós para poder também fazer esse compartilhamento de disciplinas e você pode depois usar para poder oferecer para seus parceiros do mundo todo. E nós temos, através dos nossos parceiros da África, do FARA, eles têm uma divulgação na África que é gigante. Desses aqui, 80% dos nossos candidatos vêm da África. O que aconteceu em 2022, então? Então, nós tivemos o primeiro simpósio dessa cooperação, que foi realizado aqui no UFV,
o Guilherme esteve presente, que está aqui, e outros representantes brasileiros, mais de 60 representantes nigerianos estiveram presentes naquele evento que nós fizemos aqui na FV em abril, e naquele momento o Tet Fund, então, anunciou a disposição para oferta de mais 500 novas bolsas, que já foi anunciado pelo Márcio aí, tá? Para mestrado, doutorado de sanduíche e pós-doutorado. Inicialmente era só mestrado, agora tem essas 4 categorias, que a FAUBAI agora está anunciando para vocês, então, tá? E nesse momento, então, que foi feita a assinatura do acordo da FAUBAI com FARA, com a anuência do Tet Fund. Aqui tem, rapidinho, para terminar minha apresentação, tem algumas fotos lá do evento, então, aqui são alguns dos estudantes que já estavam no Brasil, alguns na FV, uns na Unesp, o Goiás, Lavras, o Unifei, o FOP, etc. O FARA pagou passagem para eles virem dessas cidades e vir para Viçosa e participar desse evento que nós fizemos em abril aqui. A próxima foto aqui são o gerente lá do FARA, desse programa, e aqui são os representantes das universidades brasileiras que estão lidando com esse programa aqui, nessas universidades, nessas 5, 6 universidades que eu citei, cada um deles aqui, você pode ver nosso companheiro Guilherme aqui, do lado do Abdu, aqui, que tiveram presentes também nesse evento aqui. Finalmente, aqui a assinatura que o professor Márcio, diretor da FAUBAI, então, presidente da FAUBAI, fez com o FARA e com a anuência do Tet Fund, esse que está do lado dele aí, realmente é o novo presidente do Tet Fund. Em resumo, então, para terminar a minha apresentação, espero que fique claro para vocês que a participação nessa cooperação FAUBAI-FARA dos associados pode trazer importantes benefícios para a internacionalização. Isso aí, espero que tenha ficado muito claro para vocês pelos números que a gente apresentou aqui no UFV, que foi um crescimento gigantesco nos níveis de internacionalização e no número de estudantes estrangeiros. Principal desafio, novamente para vocês, que fique claro, o principal desafio é ofertar disciplinas em inglês. Quem for admitido, se for para mestrado ou doutorado, grau completo, precisa que seja o ensino em inglês. Se for para doutorado de sanduíche ou pesquisador visitante, você pode ter apenas comunicação, não precisa ofertar disciplina. Mas esses outros 2 casos precisa, e esse é o principal desafio. Mas esse desafio pode ser amenizado se a gente continuar com essa nossa iniciativa de compartilhar disciplinas em inglês, que nós já estamos fazendo, e convidamos também quem pode poder participar desse programa para participar também dessa oferta online em inglês que possa ser compartilhada por todos os participantes. Tá? Então, isso basicamente deu uma ideia de que aconteceu de 2019 até 2022. Eu passo a palavra agora para o nosso colega, melhor, vou passar a palavra para o Nicolás para apresentar ele, para poder, imagino que o Guilherme vai apresentar um caso específico lá como aconteceu na Unesp, e depois o Celso deve falar rapidamente para vocês como vai funcionar essas coisas do lado da FAUBAI. Muito obrigado. Muito obrigado, Vladimir. Muito, muito impressionante. Parabéns pelo programa, pelos resultados, pelo potencial de internacionalização em casa que essa ação representa e pela promoção no Brasil inteiro, também de uma iniciativa que nasceu na Federal de Viçosa. Parabéns. Vamos agora, então, ouvir o professor Guilherme Nogueira da Unesp, que vai nos apresentar a experiência da sua universidade com turmas de alunos da Nigéria. Guilherme. Bom, boa tarde a todos. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá bom. É aqui. Então, lá. Eu vou apresentar rapidinho o que nós tivemos na Unesp. Então, nós recebemos 5 alunos, tem um 6º que está chegando aí, está pedindo visto agora, né? E como o Vladimir comentou, nós fomos convidados pela UFV, depois de um acordo que eles tiveram com a FARA e o Tet Fund, que fundaram a Arifa, e agora entrou a FAUBAI. Então esse monte de sigla aqui parece meio confuso, mas a gente que já está há algum tempo navegando nessa conversa aqui entende bem, não é tão complicado assim. No começo, o processo de seleção era diferente, de busca de alunos. Nós recebíamos uma planilha com o nome dos alunos e os professores iam escolhendo os alunos de acordo com a área e o currículo que eles tinham aqui, né? Nós estamos mudando esse sistema agora com a FAUBAI, e vai ser através de uma oferta do Brasil para a Nigéria, e isso depois vem para as universidades para elas aprovarem ou não os alunos que se inscreverem. No nosso caso, nós recebemos 5 alunos, 2 em Jaboticabal e 3 em Bauru.
Só para lembrar, né, o programa inicialmente FARA era relacionado à agricultura, mas se a gente for observar os projetos desenvolvidos, o Abayomi desenvolveu um risco de inundação em cidade da Nigéria, o Abraham foi com relação a tratamento de esgoto, o Emanuel com floculação. Então já estava entrando, tinha uma abertura muito grande para áreas além da agricultura. Uma coisa que chama atenção também é que os projetos são bem relacionados para resolver problemas da África. Então eles já trazem esses problemas para que a gente possa trabalhar junto com eles para resolver esse detalhe. Vocês vão entender um pouco do que eu estou falando no final. O Ibrahim está com o Vitor trabalhando com genética de gergelim e o Karen da Milola está trabalhando com a Nilva com formulação de ração para dieta de frango. Interessante que todos eles vêm com bolsa, né, e isso ajuda bastante o desenvolvimento das pesquisas. Quais foram os feedbacks que nós tivemos? Desses 5 alunos, o Vladimir tem um número muito maior, tem uma experiência maior com relação ao que aconteceu, mas todos os professores relataram que eles têm um bom desempenho, muito interesse e são muito dedicados nas pesquisas. De novo, o desafio é o problema das disciplinas em inglês, mas como o Vladimir comentou, a FAUBAI entrando e mais parceiros oferecendo disciplinas, isso vai virar uma bola de neve, assim, isso vai tornar a coisa muito mais fácil, porque se todos compartilharem disciplinas, principalmente online, isso vai abrir uma gama de disciplinas que vai resolver o problema de todo mundo, né? E quais são as grandes vantagens que os professores relataram? É aumentar a colaboração com países africanos, né? Então, porque esses professores, os alunos que vêm, na verdade, são professores. Então, você está criando um vínculo de colaboração com outras redes de pesquisa. E a internacionalização em casa também é uma oportunidade muito grande para os alunos brasileiros conviverem com pessoas de outros países. Isso é muito interessante. Como o Vladimir comentou, depois do evento que houve lá em abril, aumentou as possibilidades para doutorado sanduíche, pós-doc e doutorado, né? Como é importante ressaltar que para o doutorado sanduíche e para o pós-doc não há necessidade da estrutura toda em inglês, né? Então isso facilita para começar esse processo, trazendo estudante internacional de fora, né? A gente vê também essa possibilidade importante para programa de pós-graduação de 3 e 4, que não tem tanta bolsa e tem dificuldade de conseguir aluno de pós-graduação com bolsa. Outra coisa importante é que mesmo professor que não esteja em programa de pós, se ele tiver uma linha de pesquisa, se ele tiver financiamento, ele pode pegar um pós-doc, por exemplo, ou mesmo um sanduíche para orientar em parceria, né? Então, isso incrementa muito a pesquisa na universidade. Só para terminar, uma frase que ficou muito marcada no evento que houve lá em Viçosa, com o pessoal da Nigéria, eles comentaram que para cada problema que a África tem, o Brasil tem uma solução, né? Então, essa proximidade geológica aqui do Brasil com a África, aqui está a Nigéria, né? Faz com que a gente tenha uma situação muito mais parecida com os problemas que eles têm do que se eles mandassem, por exemplo, os alunos para os Estados Unidos, para a Europa, né? Então, por isso que eles estão focando muito. É muito interessante, assim, o embaixador da Nigéria passou um peso muito grande para os alunos, falando que eles vão resolver o problema da fome na Nigéria, da falta de produção lá que eles têm no país deles. E para terminar, se a gente for ver o que isso representa para as ODSs, né? Se a gente for trabalhar em cima disso, dá para incluir várias ODSs que são atendidas através desse programa, porque a ideia é diminuir a pobreza, diminuir a fome, aumentar o bem-estar, envolve educação, sanitarização, aumento da tratamento de água, enfim, diminuição de inequidades e parcerias, né? Então, enfim, a gente tem aí uma gama gigante de repercussões desse programa que vão muito além do ensino, né? Dá para ver de várias formas e a gente só tem visto coisas muito interessantes e positivas nesse contexto. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. O José Celso não conseguiu se juntar a nós em tempo, está trancado no trânsito paulistano, mas o Márcio, obviamente,
como presidente da FAUBAI, acompanha e promove e sabe como o programa vai ser desenvolvido. Então, Márcio, eu vou te devolver a fala e te perguntando, nos explicar um pouquinho mais como a cooperação passa da escala liderada pela UFV à FAUBAI e quais são as mudanças e como concretamente vai acontecer esse programa. Muito obrigado, Nicolás. José Celso pede desculpas, mas ele está com problemas de conexão. E, bom, ao receber ao assinar esse acordo com a Nigéria especificamente e com FARA, o que a FAUBAI começou logo a pensar é como operacionalizar isso. Então, o primeiro passo foi a criação desse formulário que está circulando já entre as associadas para que seja divulgado junto aos programas de pós-graduação de cada instituição, não apenas as públicas, mas também as instituições particulares, privadas, confessionais, todas podem participar. O que a gente anuncia, e que é um ponto importante nessa cooperação, é a gratuidade de taxas, né? Então, tem essa barreira que talvez as instituições que não são públicas tenham alguma dificuldade, mas caso tenham soluções para isso, elas são bem-vindas também, não é um programa destinado só a universidades públicas. Logo após receber esse formulário, que os programas vão preencher e não as universidades, nós vamos receber ofertas dos programas, né? Cada programa vai nos dizer que tem a capacidade de oferecer ensino em língua estrangeira, em inglês especificamente, né? Que tem vagas disponíveis, vai nos informar quais as vagas, vai nos informar quais são os programas que vão receber, em que áreas, né? Todas as áreas são bem-vindas, né? Porque o que a gente vai fazer é um grande mostruário dessa oferta e encaminhar à Nigéria. E isso vai ser divulgado através de um programa que nós vamos contratar, vai ser divulgado entre os alunos candidatos da Nigéria, e esses alunos vão fazer opções, vão pelos programas, né? Talvez duas ou três opções, em ordem de interesse deles, e tudo vai ser encaminhado, essas respostas vão ser encaminhadas depois às universidades que estão oferecendo, aos programas especificamente que estão oferecendo essas vagas, para que eles confirmem as inscrições desses alunos. Obviamente, os programas vão estar em condições de selecionar esses alunos. Vai haver informações acadêmicas sobre esses alunos, o currículo deles, a área exata, para que não haja nenhum aluno de uma área que opte por uma área determinada e que não tem uma predisposição para essa área, seja através da confirmação de um curso de graduação, seja através do que ele faz na prática profissional dele. Então, os programas vão ter essa oportunidade de selecionar, não vão receber alunos aleatoriamente, né? Os alunos vão desenvolver projetos de pesquisa de interesse dos programas, porque, como Vladimir mostrou, entre todos os benefícios que ele mostrou, esse benefício de fortalecer a nossa pós-graduação é muito importante. Então, é importante que o aluno esteja em harmonia com o desenvolvimento da pesquisa realizada naquele programa, né? Depois disso tudo é que o aluno vem para o Brasil, depois dessa seleção, da confirmação das vagas pelos programas, é que ele vem para o Brasil. Outra coisa muito importante, que o Vladimir frisou bastante, e que é muito útil para todos nós, é essa compatibilidade entre os programas, e eles precisam estar abertos, né? É preciso que os programas verifiquem os seus estatutos para ver se isso é possível, mas é preciso que eles estejam abertos para aceitar que os alunos cursem disciplinas virtuais em outros programas. Isso pode ajudar muito aqueles programas que têm pouca possibilidade de oferecer disciplinas em língua inglesa. Vamos supor que o programa tem apenas 1 ou 2 professores que podem oferecer 2 disciplinas, mas são necessárias muitas mais. Essas muitas mais podem ser feitas virtualmente em outra universidade que esteja participando também do programa. Então, isso tudo pode ser um grande facilitador
além de dinamizar a relação entre os programas brasileiros de pós-graduação, fortalecer áreas de pesquisa no país. Eu acho que isso tudo é uma grande ação bastante benéfica, não só para as instituições que vão participar, mas para a pós-graduação brasileira como um todo. Então, ficaria muito contente de ver uma participação bastante significativa das associadas da FAUBAI nesse programa. Eu volto a palavra ao Nicolás, que vai mostrar a vocês o formulário que está circulando atualmente, e caso haja alguma dúvida com relação ao formulário especificamente, mas com relação à participação no programa, fiquem à vontade para colocar aí no Q&A ou se manifestar. Nicolás vai nos passando depois as perguntas. Por favor, Nicolás. Obrigado, Márcio. Já vou passar o formulário, mas talvez antes eu queria uma resposta. Vários colegas perguntaram sobre áreas do conhecimento, se há restrições específicas ou se respondeu. Então, antes mesmo do formulário, eu queria lhe transmitir essa pergunta que já surgiu várias vezes. Em princípio, não. O que vai haver é uma oferta aos alunos nigerianos, né? Todas as áreas podem ser bem-vindas, claro. Não sabemos quais vão ser aquelas escolhidas pelos nigerianos. Então, pode ser que haja uma área ofertada que não tenha nenhum candidato, né? Mas pode ser que tenha também. Então, não sabemos. Nós não temos um levantamento inicial a partir da Nigéria sobre essa opção dos alunos. Mas eles nos afirmaram que todas as áreas podem ser ofertadas, porque será de livre escolha dos alunos. Perfeito. Então, aproveitando essa fala do Márcio, eu vou varrer em público agora o formulário, mas eu entendo que a lógica do formulário é realmente alimentar uma planilha de oferta que vem das universidades da FAUBAI, para que depois essa oferta, esse catálogo de possibilidades de opções seja analisado pelo parceiro nigeriano para ver realmente o que é escolhido. Então, nessa lógica... Nicolás, se você permite só uma observação rapidinho, junto com a pergunta que você fez. Você mencionou sobre essa com relação às áreas de conhecimento, muitas pessoas fazendo essas perguntas. Eu estou tentando responder aqui no QIA, aqui, estou respondendo essas pessoas, em particular aqui. Mas também teve muitas perguntas, não sei se você chegou a ver, sobre outros países, especialmente Moçambique, não sei se chegou a ver essas perguntas. Tá? Eu acho que talvez o Márcio poderia falar nesse momento também sobre esse caso, que tem um monte de perguntas nesse sentido. Uhum. Bom, a partir do acordo com o FARA, né, os países da África que participam desse fórum podem estar envolvidos, sim. O nosso acordo com o FARA está aberto para toda a área de extensão desse fórum na África. Então, caso haja interesse de outros países que participam do FARA também, e caso o FARA consiga financiamento para esses outros países também, né, porque no caso nós estamos tratando com uma agência de fomento nigeriana especificamente. Pode até ser que nesse primeiro momento a Nigéria mesmo ofereça bolsas para países com os quais ela tem relação e que queira digamos, fomentar também a pós-graduação desses países. Pode acontecer, né? Podemos receber alunos do Benin, de Gana, de países vizinhos da Nigéria. É uma possibilidade. Mas tudo depende da área de extensão de atuação do FARA na África. Nós estamos abertos a todos os países que vierem a participar. Com relação ao Moçambique, especificamente, várias perguntas disso, deixar claro como o Márcio falou, o Teto Fund financia bolsistas da Nigéria. Tem outras, na Gana e Benin, eles estão pegando agências financiadoras daqueles países. Para moçambicanos participarem disso, eles têm que conseguir financiamento para a bolsa e para as passagens aéreas. O programa que o FAUBAI faz, nós estamos oferecendo gratuitamente o ensino aqui, o treinamento no Brasil, mas não estamos oferecendo bolsa nem passagem aérea. A bolsa e passagem aérea teria que ser fornecida por uma outra agência. Nesse caso, os nigerianos, o Teto Fund está pagando. Para os moçambicanos, teria que vir um financiamento de outra agência que nós não temos ainda notícia de ninguém para Moçambique nesse momento. Uhum. E nesse sentido, Nicolás, antes de você continuar, eu só queria chamar a atenção para esse fato. Nós temos várias iniciativas, principalmente da CAPES,
programas de internacionalização que recebem estrangeiros. Temos o caso clássico e bastante importante para o Brasil, que é o PEC-G, né? Mas nenhuma iniciativa foi feita ainda sem a participação financeira do Brasil. Esse é um primeiro caso que eu conheço. Estamos sendo procurados por um país que quer investir na capacitação, na formação do seu quadro de professores de nível superior e que nos procura sem nenhuma contrapartida, né? A contrapartida que nós temos é a que nós já oferecemos no ensino público a qualquer parceiro que temos, né? Que é a gratuidade das taxas, mas fora isso, nenhuma outra coisa, né? O que a FAUBAI vai fazer é gerenciar isso, o que não é algo que tem um custo operacional muito elevado. A gente pode garantir isso, esse gerenciamento, para que as nossas associadas recebam esses alunos com mais facilidade, não tenham que se responsabilizar por essa infraestrutura de seleção, de recepção de documentos. Isso tudo vai ser resolvido eletronicamente pela FAUBAI. Então, é importante ressaltar isso, né? Que é um programa que não é oneroso para os cofres públicos brasileiros, nesse sentido, né? Principalmente porque o que nós oferecemos como gratuidade, que, claro, implica no financiamento das universidades públicas, né? Isso se reverte em valorização da pós-graduação dessas universidades, né? Certo, muito obrigado. Realmente tem muitas perguntas. Vamos percorrer rapidamente o formulário, que acho que vai ajudar também a tirar algumas das dúvidas, e depois voltamos ao Q&A. Nós temos até às 6h30, mais 15, 20 minutos para esclarecer as coisas. Então, esse formulário, ele não está totalmente pronto ainda. Vocês podem ver, ou vão ver mais ainda, que tem alguns erros de digitação, por exemplo. Então, não está totalmente finalizado, mas o conteúdo está bem pronto. A ideia é levantar nos programas de pós-graduação, nos projetos de pesquisa das IES membro da FAUBAI, a oferta de orientação e de projetos de pesquisa onde os alunos com bolsa FARA podem vir. Então, é um formulário que tem que ser preenchido não por um responsável institucional único de cada instituição, sim um formulário que é endereçado a literalmente cada pesquisador que se interessa em receber alunos. O papel, eu creio, os colegas presentes me confirmem ou me corrijam, o papel do responsável de relações internacionais, do representante da instituição na FAUBAI, é divulgar esse formulário, essa iniciativa em sua universidade, para que, de forma avulsa, para que individualmente cada pesquisador motivado possa responder. A ideia sendo agregar as respostas individuais para ter um catálogo integral de oferta. As respostas ao formulário têm que ser em inglês, isso é muito importante, porque, conforme já explicamos, as respostas vão ser analisadas pelos parceiros africanos, portanto, não podemos responder em português. O que leva a certas dificuldades, às vezes, de tradução de termos técnicos, seja da área do conhecimento, seja nossas modalidades de pós-graduação, processos seletivos, não sei. Temos que atentar, na hora de responder em inglês, a usar um vocabulário também que seja reconhecível por parceiros não brasileiros que não conheçam o sistema brasileiro de ensino superior. Então, as informações solicitadas são, primeiro, a identificação do pesquisador que responde, o nome e e-mail de contato, nome da instituição onde a pessoa atua, local, cidade e estado no Brasil, o ORCID do pesquisador. A área de pesquisa principal são as áreas de acordo com o CNPq, tem várias classificações e subclassificações, não é a classificação mais ampla possível, não são nem as mais refinadas, é alguma coisa que faça sentido, digamos assim, para um não brasileiro, ainda é bem detalhado. Depois,
5 palavras-chave para descrever de forma mais específica a área de pesquisa do professor que faz uma oferta e a forma relativamente clássica de ser um pouco mais específico do que as áreas pré-tabeladas, o nome do programa de pós-graduação do professor e depois a capacidade de recepção do pesquisador, do professor, quantos alunos, de que nível ele ou ela pode receber. Nível de mestrado, e nesse caso, conforme já foi comentado, há necessidade de oferecer aulas em inglês, mediante as possibilidades de compartilhamento de disciplinas virtuais, como foi comentado pelo Vladimir e pelo Guilherme. Então, bem dizer, quem responde tem que dizer quantos alunos se dispõem a orientar em nível de mestrado. Mesma pergunta para alunos em nível de doutorado. Aí também tem necessidade ainda de oferecer ensino em inglês. Tem a opção também de receber doutorandos na modalidade que nós chamamos no Brasil sanduíche, que é um ótimo exemplo de uma coisa que eu mencionei antes, que na hora de respondermos em inglês, provavelmente o termo sanduíche não será conhecido por um anglófono que não seja brasileiro. Então, é um exemplo também de um ponto onde eu acho que o formulário ainda talvez seja alterado um pouquinho, mas vai ser, obviamente, para receber um doutorando durante apenas parte do seu doutorado, sem que ele obtenha o título final de doutor pela instituição brasileira. Aí, nesse caso, não tem necessidade de dar aulas em inglês, porque, assim como o nosso sanduíche do nosso aluno brasileiro que vai no exterior, assim também o aluno que viria poderia fazer exclusivamente atividades de pesquisa sem aula. Depois, mesma pergunta relativa a receber pós-doutorandos, com a questão que já foi levantada também, que nesse caso, não obrigatoriamente o orientador, ou quem receberá, precisará ser vinculado a um programa de pós-graduação. Se a pessoa tem um projeto de pesquisa do CNPq, por exemplo, ela pode vincular o pós-doutorando a esse projeto de pesquisa. O pós-doutorando pode usar os recursos do projeto, a infraestrutura do projeto, independente de qualquer pós-graduação. Então, é uma forma também que tem colegas brasileiros que não pertencem à pós-graduação de poder participar desse programa e de receber também alunos estrangeiros. Uma pergunta essencial que é obrigatória é garantir que a pessoa que oferta uma orientação tenha as condições, os recursos para que a pesquisa do aluno possa ser desenvolvida. E, conforme já foi mencionado, o aluno vem com bolsa, portanto, a ideia não é oferecer uma bolsa para fomentar o aluno, e sim garantir que quem recebe o aluno tenha a infraestrutura básica necessária para desenvolver a pesquisa, seja, aí depende da área do conhecimento. Em algumas áreas do conhecimento talvez não precise de quase nada, a não ser uma sala de estudo e um acesso à biblioteca, mas para muitas áreas do conhecimento pode ser necessário um laboratório equipado com, sei lá, eu sou da computação como o Vladimir, então a gente precisa no mínimo ter um PC e software para que o aluno possa trabalhar. Cada área tem que garantir que o pesquisador tenha esses recursos básicos e provavelmente isso vem de algum tipo de projeto de pesquisa que o orientador já possui. E, finalmente, as datas em que o colega ou a colega propõe receber os candidatos. Para o formulário seria isso, é extremamente simples e, mais uma vez, para concluir essa parte, antes de deixar os colegas comentar, complementar, corrigir ou responder a perguntas, mais uma vez destacar que, claramente, o intuito desse formulário é agregar as ofertas vindo do Brasil inteiro para que os nigerianos, para começar, e membros de outros países da região do Fará possam realmente identificar as ofertas acadêmicas que sejam de interesse para seus alunos e os enviem para o Brasil. Eu vou deixar, então, alguns minutos, talvez um dos colegas, os três, queiram corrigir ou complementar essa leitura rápida. Nicolás, eu gostaria de não corrigir nem nada, mas reagir a algumas perguntas que apareceram, algumas delas com relação ao formulário.
Perguntou-se lá se qualquer aluno poderá assistir a essas disciplinas oferecidas em inglês. Sim, não só os nigerianos, né? É o que a experiência da UFV, que o Vladimir relatou agora há pouco, né, que abriu, inclusive, para alunos internacionais. Eu acho que é uma medida bastante interessante, bastante útil para a internacionalização dos programas, né? Inclusive para os alunos brasileiros que queiram também fazer as disciplinas em inglês, né? Isso é uma forma de praticar a internacionalização em casa. Foi feita uma pergunta sobre o valor da bolsa. É um valor que permite, não existe um valor pré-determinado, nós vamos ainda fazer um estudo por regiões para enviar à Nigéria sobre o custo de vida de cada região, e vai ser um valor que vai considerar o custo de vida e talvez um pouco a mais, para que o aluno tenha a sua independência financeira enquanto estiver aqui. Claro, uma independência de estudante, obviamente, mas que não necessite do apoio financeiro das universidades que vão recebê-los. Obviamente que problemas sempre há, né? Nessa experiência primeira, houve certamente alguns problemas dessa ordem, mas não na mesma monta que nós temos em programas como o PECG, por exemplo, né? Que essa questão financeira é sempre uma questão preocupante no PECG. Mas, nessa experiência com a FARA, não é para ser, né? Pode acontecer, mas não é para ser, né? Então, a bolsa é um valor que permite o aluno viver dignamente enquanto estiver aqui. O mestrado profissional, alguém perguntou, pode ser ofertado também, né? Tudo depende da escolha dos alunos, né? Se o mestrado profissional apresenta algo que pode ser útil para a formação, para o desenvolvimento da carreira dele como professor, ele pode cursar também, não tem restrição quanto a isso. As áreas já foram ditas aqui, os níveis de atuação desses alunos, mestrado, doutorado, seja integral ou parcial, né, como mobilidade, e o pós-doc, né? Então, essas áreas todas vão ser financiadas, né? Esses níveis todos vão ser financiados. Um colega, Anderson, se não me engano, Anderson Gamarano, perguntou sobre o envolvimento dos RIs nessa operação, e eu agradeço muito a pergunta. Nós enviamos diretamente aos programas esse formulário, porque os programas têm uma capacidade de responder rapidamente, né, e com as possibilidades que eles já conhecem bem, sem dar à universidade o trabalho de receber todas as ofertas de todos os programas para depois nos encaminhar. Como nós precisamos de celeridade nesse processo, porque os alunos já estão sendo informados e até selecionados pela Nigéria, né, nós precisamos, então, agir rapidamente. Por isso é que resolvemos enviar para os programas, em vez de enviar para o reitor, por exemplo, ou para o pró-reitor de pós-graduação, para que essas informações fossem centralizadas na universidade antes de vir. Vai haver um caminho inverso. Os programas vão se manifestar, mas na hora de confirmar aquilo que eles ofertaram, aí sim nós vamos procurar os RIs e eles vão ser, como sempre foi para a FAUBAI, porque eles é que são os representantes das universidades na FAUBAI, eles é que vão ser os nossos interlocutores a partir daí, certo? Então, os RIs não estão fora desse programa, apenas foram poupados por questão de tempo nessa primeira etapa, porque a gente precisa acelerar o processo. Uma outra coisa que pedem é que os slides apresentados pelo Vladimir e o Guilherme sejam enviados às universidades para que eles utilizem, inclusive, em apresentações internas para ajudar a convencer os programas a participar. Acho muito boa a ideia e peço ao Vladimir e ao Guilherme que enviem para a FAUBAI essas apresentações e a FAUBAI se encarrega de encaminhar a todos os nossos associados, né? As perguntas que eu vi que estavam ainda sem resposta eram essas. Se Vladimir e Guilherme tiverem alguma outra observação, ou se alguém ainda tiver mais perguntas, por favor. O Márcio, eu tentei responder aqui, escrevendo também, eu respondi uns 15 aqui enquanto estavam falando.
E só lembrando aqui, eu acho que, não sei se vocês chamaram a atenção para esse e-mail que foi criado aí, farafalbai@falbai.org.br. Pessoas que tiverem dúvidas sobre isso, assim, eu tenho uma experiência com essa negociação desde o início, eu me comprometo a dedicar um bom tempo para tentar responder as dúvidas nesse e-mail aqui também, nas próximas semanas, o que seja. Uhum. Sim, qualquer dúvida que vocês tenham, esse e-mail está sempre disponível, e tanto o Vladimir quanto o Guilherme, que são os nossos colaboradores nessa operação, eles vão estar prontos a responder a todas as dúvidas. Eu acho que demos uma boa volta das perguntas que surgiram. O deadline, eu esqueci de destacar quando apresentei o formulário, é 30 de agosto. Como o Márcio disse, nós estamos um pouco apertados com o tempo. Alguém perguntou, acho que o Vladimir deve ter respondido porque sumiu da lista, mas alguém perguntou se realmente tinha que ter uma resposta centralizada, seja em nível da reitoria, seja em nível dos programas de pós-graduação. Eu estou correto em responder que não pode ser centralizado se alguém possui todas as informações, mas a ideia me parece é mais divulgar o quanto for possível o questionário para que cada orientador potencial possa responder. Uma coisa importante a destacar é que essa não é uma operação voltada para os programas com melhor avaliação pela CAPES. Programas 4 e 5 também podem participar. O importante é que eles ofereçam o ensino em inglês. Alguém perguntou também se essa era uma exigência, se não me engano, foi a Renata Billiman que perguntou. Se é uma exigência da FARA. Isso consta, sim, no acordo que nós fizemos, porque o ensino... Você não falou qual a exigência? A exigência era ensino da em língua inglês. inglesa, da língua inglesa, isso. Tá. Foi uma exigência da FARA, sim, porque não haveria muito tempo e seria mais oneroso fazer como a gente faz no PEC-G, por exemplo, oferecendo 1 ano de estudo de língua portuguesa para estrangeiro, né? É claro que o aluno depois pode se ambientar, vai ter de falar alguma coisa de português, porque vai ficar muito tempo aqui, e pode eventualmente até assistir aulas em português. Mas a oferta inicial tem de ser em língua inglesa. A gente precisa garantir isso para o caso de alunos que não queiram ou não consigam aprender o português. Isso tem que ser garantido, sim. Eu acho que a Renata teve uma experiência, algum outro teve experiência dos próprios nigerianos chegarem e falarem, não, eu aceito a admissão e sem precisar de ter aula em inglês. Mas isso não vai funcionar absolutamente, tá? É porque tem muito caso, assim, pelo menos eu já até mencionei nas respostas aí, deve ter um grupo de uns 50 nigerianos que sobraram dessa oferta anterior, que eles já estão com o dinheiro depositado na conta deles, na bolsa. 70 mil reais depositado na conta deles, eles estão querendo admissão. Então, às vezes, eles podem fazer essas propostas para algum programa, não, eu aceito aí, mesmo sem português. Isso não vai funcionar, porque você quer nenhum deles, você fala, você quer espanhol. Então, você vem cá para cá e vai fazer o programa todo em português, e você vai aceitar ele, que vai dar, e vai estar tudo errado isso. Não vai dar certo isso. Certo. Bom, eu acho que nós meio que respondemos as grandes dúvidas. Fica o e-mail de contato, seja da FAUBAI, seja específico do fara-faubai@faubai.org.br para tirar novas dúvidas. Já foi iniciada a divulgação do questionário e vai continuar, então certamente vocês vão receber o link também em breve, se não o têm ainda. E da minha parte, resta agradecer pela participação, agradecer ao público pela atenção. É um programa lindo, fica bem aparente o interesse pelos comentários que lemos juntos. Agradeço muito aos nossos 4, contando o Celso, palestrantes, pelas explicações, pelas apresentações que foram bem ilustrativas e bem motivadoras. E vamos combinar de nos encontrar de novo daqui a mais ou menos um mês para um próximo seminário. Vai ser no dia 21 de setembro, para tratar de internacionalização da extensão. Então, nós nos despedimos por hoje de noite. Até logo.
Boa noite a todas e a todos. Se puder dar o último recado, Nicolás, que a gente está colocando o e-mail aqui para dúvidas e também deixar à tua disposição. Enfim, eu vi uma pergunta aqui sobre isso. Se poderia fazer reunião com a área que estiver, a área de pós-graduação da universidade, é isso. Eu já afirmo vocês que eu fiz mais de 30 reuniões desse tipo e acabamos juntando 6 universidades brasileiras participando. Eu continuo à disposição para isso, porque a gente pode compartilhar como foram feitas as soluções na UFV e outras universidades brasileiras, que vão ter dúvidas sobre isso. Então, eu estou disponível, sim, pela FAUBAI, e para poder, se você alguém que desejar marcar reunião com a área de pós-graduação da sua universidade, para poder tratar sobre dúvidas sobre isso, eu estou disponível também para a gente poder marcar esse tipo de reunião. Obrigado, Vladimir. Com certeza tu vai ser contatado. Obrigado, Nicolás. Obrigado, Vladimir e Guilherme. Obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Bom dia a todas e todos. Boa noite. Obrigado, boa noite.